Gravando. Gravando. Ok. Boa noite, pessoal. Aqui, Manuel, Vimag, Moçambique, um dos líderes deste capítulo. E recentemente também entrei na comunidade DevOps Institute como embaixador. Aproveitar e agradecer ao Dani, ao Ricardo, que me deram suporte aí para ter conteúdo para concorrer para, para essa vaga ou para esse título de embaixador. Consegui o título de embaixador de DevOps. Não sou ainda profissional ou não estou no nível do Dani ou do Ricardo, acompanhar, mas estou aqui a aprender e eles sempre dão suporte. Então, esse é o primeiro evento de 2023. O Dani é o meu convidado para falar aqui sobre observability com Dynatrace. Né? Observability é uma das disciplinas do SRE que realmente traz valia ao business, né? Dá uma visibilidade aí da jornada e ajuda também a um âmbito de recuperação ou trazer melhorias em termos de time to recover, detect issues e acompanhar. Então, eu sou fã do SRE, então por isso que o capítulo é VMware User, mas estamos aqui a trazer conteúdos relevantes ao mercado IT no geral. Né? Então, Dani, obrigado. The floor is yours. Shine. É um prazer. Obrigado de novo pelo convite, Manuel. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Não tenho nenhuma apresentação para mostrar para vocês. Hoje eu queria fazer um pouco mais de hands-on. Né? A gente vai falar de práticas SRE e uma das práticas SRE envolve muito a questão de monitoração, de observability. E uma ferramenta que ajuda muito a gente com isso tudo é a Dynatrace. Então, a minha ideia aqui hoje é apresentar a Dynatrace para vocês. Eu trouxe aqui um ambiente de demo, de teste, e a gente vai instrumentar ao vivo um cluster Kubernetes, com uma aplicação rodando em container. E eu vou mostrar para vocês como a Dynatrace é simples para ser instalada nesse ambiente e depois que ela é instalada, o que a gente consegue ver e monitorar e criar SLOs para essa monitoração, para essa aplicação. Tá? Então, eu queria fazer bem hands-on, vai ser tudo ao vivo, espero que dê tudo certo. Senão a gente parte para o plano B e eu vou mostrar o demo para vocês. Razão para os democratas. Eu sei que democratas, quando chega a hora, sempre tem algo para dizer. Vamos lá, vocês já estão conseguindo ver minha tela? Yes. Legal, legal. Bom, então o intuito vai ser instrumentar uma aplicação, que essa aplicação ela foi criada por um colega de trabalho de ex-empresa, né? Ele está hoje na IBM. Na época que eu também estava na IBM, a gente trabalhou junto e ele criou essa aplicação para a gente justamente poder brincar e aprender mais sobre ferramentas de APM. Então, essa aplicação, ela roda dentro de um cluster Kubernetes, ela é desenvolvida em Node.js e ela faz a comunicação com um serviço externo, que não está hospedado no meu cluster, está hospedado na cloud, é um serviço como se fosse um DB as a Service, como se fosse, não, ele é um DB as a Service, que é o Cloudam, é um produto da IBM. Ele está rodando todo dentro da Cloud IBM, mas a aplicação está dentro de um container, dentro de um cluster Kubernetes, e o banco de dados, o Cloudam, está no serviço apartado. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, Manuel, é instalar o Dynatrace aqui nesse cluster Kubernetes, instrumentar a aplicação e ver depois disso como é que a gente tem acesso aos dados de monitoração do Cloudam. Será que a gente vai precisar instalar alguma coisa lá dentro do Cloudam, configurar alguma API? Ou será que o Dynatrace ele vai conseguir fazer essa captura de forma automática, né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi criar um ambiente de trial aqui no Dynatrace, para quem já não tem o produto em mãos, quer aprender a trabalhar com a ferramenta. A Dynatrace disponibiliza 15 dias de trial, mas você pode
Dynatrace que não me escute agora, mas você pode criar um outro e-mail e fazer um outro trial e aumentar isso por mais 15 dias. Não aumentar, né? Você vai fazer um outro. Mas pode continuar brincando indefinidamente enquanto você tiver e-mail válido para poder brincar. Então, eu criei um trial aqui. Esse é meu ambiente trial. O usuário específico aqui do VMUG. Eu criei especificamente para isso. E o primeiro passo é vir aqui em Deploy Dynatrace. Aqui em Start Installation, ele vai dar as dicas, vai instruir a gente como fazer essa instalação. A gente escolhe qual é a nossa plataforma. No nosso caso aqui é um cluster Kubernetes. Então, eu vou escolher aqui Kubernetes. E o Dynatrace vai me pedir algumas informações. Tá? Primeiro, como é o nome que eu quero dar do meu cluster, eu vou colocar aqui VMUG Dynatrace. Tá? Ele pede aqui um grupo que pode ser opcional. A gente pode colocar ou não, mas eu sempre gosto de colocar até para a gente manter o ambiente organizado. Imagine que a gente está escalando isso daqui para vários clusters, vários ambientes de dev, QA e UAT. Então, a gente pode criar grupos para segregar essas informações aqui dentro do Dynatrace. A gente vai precisar de 2 tokens, que dá para gerar de forma automática com as permissões já necessárias. Tá? E ele vem escondido aqui para que ninguém veja essas informações dos tokens. Esse token vai fazer a comunicação. Vai permitir que o meu cluster Kubernetes se comunique com esse ambiente SaaS da Dynatrace para fazer o download dos agentes e vai também devolver essas informações para que a gente possa escrever dados aqui dentro do SaaS. Então, toda a comunicação é feita via API, via token. Tá? Então, aqui, preenchido isso daqui, a gente só precisa agora seguir essas instruções. Então, são 4 comandinhos muito simples. Aqui eu já estou conectado com o meu cluster. Então, kubectl get all, só para mostrar a nossa aplicação aqui rodando. Está vendo o meu terminal? Então, está aqui meu pod da minha aplicação. Então, temos 2 serviços aqui. Esse daqui é o serviço da minha aplicação, rodando nessa porta aqui dentro do Node Port. Aqui é o meu deployment. Então, esse daqui é meu cluster Kubernetes. Então, agora, a Dynatrace me pede para criar um namespace específico para a Dynatrace. Então, aqui eu citei a Create Namespace. Acabei de criar um namespace da Dynatrace. Só para mostrar para vocês que não é pegadinha, não tem nada aqui dentro. Tá? A gente está fazendo isso aqui agora. Então, não tem nada. E agora a gente vai continuar a instalação. O segundo comando, a gente vai aplicar esse YAML. Esse YAML está hospedado dentro do GitHub lá da Dynatrace e ele vai fazer o deploy do operator para a gente. Então, uma vez que eu executo esse YAML, esse apply, da Dynatrace aqui agora já está tudo pronto e ele já vai criando todos os componentes necessários para rodar o operator. Tá? Ficar atento para ver se não dá nenhuma mensagem de erro. Não deu nenhuma mensagem de erro, então até aqui está tudo bem. O próximo comando ele não vai executar, não vai criar nada, ele só vai validar se os pods do nosso operator estão ativos, estão ready. Esse comando ele só vai validar e a gente vai ver se o condition vai ser match ou não. Condition match, ou seja, os nossos pods estão no ar. Vamos então rodar um get all aqui só para a gente ver quais são esses pods. Então, nós temos aqui 3 pods rodando agora. Nós temos um do operator do Dynatrace e 2 aqui do webhook, que é o que está fazendo a comunicação com o SaaS. Tá? Próximo passo agora é aplicar esse dynacube.yaml, que a gente baixa aqui, com esse botãozinho. Uma vez que a gente preencheu essas informações, a gente consegue fazer o download desse YAML. Eu vou abrir esse YAML aqui para vocês. Esse daqui é o conteúdo dele. Aqui estão nossos tokens encriptados, tá? O Dynatrace ele vai criar 2 secrets e vai guardar esses tokens dentro dos secrets, dentro do Kubernetes. Aqui está a nossa informação do nosso ambiente, do SaaS. Aqui está o nome do grupo que a gente colocou lá no início, que eu falei que a gente consegue segregar os ambientes, ele vem as informações para cá. O Network Zone, ele traz aqui também para dentro do host group. Aqui eu adicionei algumas outras informações que a gente pode alimentar ou enriquecer esses dados que o Dynatrace já traz de forma automática, tá? Então, eu coloquei aqui para ele setar 2 propriedades, uma que é um ambiente de tempo, o outro só para a gente brincar um pouquinho, que é o VMUG do Moçambique, para colocar uma tag também em cada um dos nodes.
E aqui embaixo a gente também tem a informação do grupo do ActiveGate, que ele também herdou o mesmo nome que a gente colocou. Então, a gente vai agora aplicar esse YAML e ficar de olho para ver se os pods vão subir, ok, também esperar que eles fiquem running e também ready. Tá? A gente teve só um aviso aqui de que o ActiveGate não tem as informações de memory limits, tá? Eu fiz isso, tá vendo aqui? Eu comentei isso daqui, ó, porque o meu cluster, ele é um cluster de demo e ele é free, então eu não tenho muito recurso dentro dele. E se eu setar isso daqui para ele definir limite, eu não consigo subir meus pods. Então, só por conta disso, eu comentei e deixei eles livres, tá? Mas, claro que no ambiente produtivo, sempre quando a gente está mexendo com container, é essencial que você defina limites para que você não acabe performando muito mal a sua aplicação. Tá? Então, enquanto os nossos pods sobem, então vão ter 2 pods novos aqui, tá? Um para o ActiveGate, tá? Que eu vou fazer a comunicação do OneAgent com o SaaS, e o outro do próprio OneAgent, que esse meu cluster só tem um nó. Então, olhando aqui as informações do meu cluster, esse aqui é o meu cluster, tá? Da IBM Cloud, eu tenho um nó apenas, então a gente só vai ter um OneAgent. Mas se eu tivesse vários nós nesse meu cluster, 90 nós, 100 nós, o Dynatrace Operator ia fazer essa orquestração via daemon set. Então, sempre que você adicionasse um novo nó, o OneAgent seria automaticamente instalado nele via daemon set. Tá? Então, enquanto ele sobe, eu vou mostrar aqui para vocês qual é a minha aplicação. Essa daqui é a nossa aplicação que a gente vai instrumentar. Tem uma aplicação bem básica, onde a gente pode ver uma lista de fornecedores. Essa lista de fornecedores está guardada lá dentro do Cloudam. E a gente pode adicionar uma lista nova. Então, eu vou colocar aqui agora, por exemplo, Vmog. 1, 2, 3, 4. Isso daqui é informação brasileira, tá? De empresas brasileiras. A gente pode colocar um endereço que é Moçambique. E pode colocar o telefone do manual aqui para todo mundo ligar para ele. Estou brincando, tá? Vou chutar um número aqui. Aqui a gente acabou de guardar uma informação dentro do banco. Quando a gente lista agora, ele está aqui em algum lugar. Vmug. Então, acabamos de adicionar. Então, da mesma forma, se eu quiser deletar algum, eu posso deletar por aqui. Então, aqui eu estou fazendo chamadas no meu banco, seja de post ou put, quando eu edito, e delete, quando eu estou deletando algum. Então, essa é a nossa aplicação, essa é a aplicação que a gente vai instrumentar com o Dynatrace, tá? É a aplicação que eu tenho aqui rodando dentro do meu cluster. Manuel, a qualquer momento você pode me interromper, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode falar. Ok, posso. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui nos clusters. Beleza, olha, a gente já tem os 2 pods aqui que estão em running e está tudo ready, tá? O nosso stateful set também está ready, ok. Então, tudo indica para a gente que está tudo funcionando. Vamos só confirmar aqui no lado da UI, procurar aqui o nosso namespace da Dynatrace, dar um refresh aqui. E aí, agora a gente vai queimar um pouquinho de tempo aqui até que esses dados cheguem lá dentro do Dynatrace, tá? Leva cerca de 4 a 5 minutos, mas aqui está o nosso deployment da Dynatrace, o daemon set, tudo verdinho, tudo funcionando. Agent, Operator, Webhook, tá? Tem 2 pods sendo executados. Aqui está o consumo de memória deles, reparem que não são sugadores de performance, sugadores de CPU e de memória. Roda tudo bem bacaninha, bem bonitinho. Vamos agora de volta para o Dynatrace, né? Como é que a gente vê tudo isso que a gente acabou de colocar aqui dentro do Dynatrace? Aqui no menu de Deployment Status, ele já está mostrando para a gente agora um nó, um host. Quando eu entro dentro desse host, vamos ver que tipo de informação a gente tem. Vou mudar aqui o time frame, que está para o padrão das últimas 2 horas para os últimos 30 minutos, só para a gente ficar com a janela um pouquinho mais visível, tá? Então, ele mostra aqui para a gente o uptime, de quanto tempo esse meu nó está rodando, 14 dias, porque é um ambiente de demo, o quanto de CPU, então está tudo verdinho, ou seja, o meu ambiente está saudável, esse daqui é meu host. Aqui embaixo a gente tem todos os processos que estão executando dentro do meu host, incluindo a minha aplicação. Minha aplicação vai estar aqui em algum lugar. Então, isso daqui são as informações de infraestrutura que o Dynatrace está capturando do meu nó apenas do Kubernetes. Agora eu quero as informações do Kubernetes em si, onde eu posso achar. Tem um menu aqui do lado onde tem informação de Kubernetes. Então, só a gente filtrar, muito facinho. Kubernetes, está aqui o nosso cluster, Vmog Dynatrace.
Está dizendo que não tem nenhum dado aqui ainda, então os dados ainda estão chegando, mas a gente já consegue ver, pelo menos informações de infraestrutura, né? De CPU e de memória já está aqui. As informações de workload ainda, a quantidade de namespace que tem já está aqui, mas não trouxe nenhuma informação, porque esses dados ainda estão chegando aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no workload para ver se não chegou mesmo. Bom, já está aqui alguns. Então, aqui são todos os meus workloads, o que eu tenho rodando dentro do meu cluster. Deixa eu voltar rapidinho aqui no cluster, só para a gente fazer algumas outras... Ah, já começou a aparecer dados aqui. Então, aqui já traz para a gente a quantidade de deployments que nós temos, quantos daemon sets, stateful sets, state pods. Então, todas as informações pertinentes do cluster do Kubernetes está aqui. Para a gente, como SRE, não precisa ficar logando dentro do Kubernetes para saber como é que está a saúde. A gente pode utilizar ferramentas como a Dynatrace para ficar de olho nisso. Então, aqui em Settings, uma coisa que eu gosto de fazer é habilitar isso daqui, monitorar os eventos. Quando a gente monitora os eventos, tudo que acontece de evento dentro do Kubernetes, o Dynatrace consegue capturar e consegue monitorar também. Tá? Se a gente quiser enriquecer esses dados que o Dynatrace já pega fora da caixa, out of the box, a gente pode habilitar a monitoração do Prometheus, caso a gente tenha. A gente pode habilitar também o Persistent Volume Plays, no meu caso eu não tenho nenhum, mas se precisar, será só habilitar aqui. Tá? Monitorar workload e source metrics, sempre prestando atenção nessas informações aqui, tá? Para não quebrar a conexão. Então, no nosso caso, o nosso ActiveGate ele já está na versão mais atual. Caso vocês queiram confirmar a versão do ActiveGate, naquela mesma parte, na hora de status, deixa eu mostrar aqui para vocês. Naquela mesma página, a gente teve a informação do ONE, a gente também tem a informação do ActiveGate. Então, olhando aqui, a gente tem a versão dele. Então, 1.2.63, que é a versão mais atual, né? Up to date. Então, olhando aqui os requerimentos, ó, todos eles são cobertos, então a gente pode salvar. Então, a partir de agora, o Dynatrace vai, além de capturar os dados de performance, CPU e memória, de workload, ele aqui embaixo vai começar a capturar os eventos. Pode que morreu, pode que subiu, um deployment novo foi criado. Então, tudo vai começar a ser capturado aqui. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui agora. Oi. Yes. Então, o primeiro passo foi criar um manifesto que vai conter o operator, né? Que, na verdade, contém o OneAgent que vai instrumentar o cluster, certo? É isso. Isso. É um Dynatrace Operator, que é chamado. Então, esse Ok. operator vai cuidar de Tem fazer objetos. movimentação dentro Ok, tem novos do objetos Kubernetes. Kubernetes. Ok, thank you. Legal? Então, essa é uma das facilidades do Dynatrace, né? Eu não precisei logar dentro de cada um do meu nó para fazer a instalação do OneAgent, eu não precisei criar nada. Você viu que foi só, literalmente, 4 comandos. Com 4 comandinhos, a gente fez todo o deploy. A gente já tem todos os dados chegando do Kubernetes dentro do meu node, do meu worker node, tá? E também, será que já tem dados da aplicação? Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, nos workloads. O workload da minha aplicação é o Supplier App. É esse cara aqui. Então, ele é um deployment. A gente está vendo que ele tá coletando alguns dados aqui. Então, a gente tem as performances, né? O CPU e memória da minha aplicação. A gente tem a informação aqui do serviço, tá? O serviço do Kubernetes, aquele mesmo serviço que a gente viu aqui via comando, eu mostrei aqui em cima, esse serviço aqui, está mostrando nessa porta. Então, no Dynatrace ele trouxe a mesma informação também. Tá? E olhando aqui o pod, a gente tem a visão aqui do container e do processo. Quando a gente vai a fundo e olha o processo, o Dynatrace ele vai dar uma dica para a gente. O que a gente precisa fazer para instrumentar a aplicação? Minha aplicação roda em Node.js. Eu preciso fazer o download de algum Node.js específico para o Dynatrace. Eu preciso editar meu código para que eu coloque o agente do Dynatrace dentro? Não preciso fazer nada disso. A única coisa que eu preciso fazer é restartar o container. Ou seja, eu só preciso que esse pod morra e nasça de novo. Quando ele nascer, ele já vai nascer com o Dynatrace dentro. Então, esse daqui é o pod que a gente tem hoje. Então, ele não tem informação de um OneAgent, ou seja, o Dynatrace ele não está rodando aqui ainda. Tá? Aqui embaixo, quando a gente olha as métricas, caramba, minha tela está lenta. Quando a gente olha as métricas do Node.js específico, repare que está tudo em branco, não está trazendo nenhum tipo de informação. E eu acho que minha tela está bugando.
Deixa eu só dar um stop no share e voltar rapidinho. Espero que não seja meu Mac como um todo. Eu acho que é. Que chato, que hora para dar bug. Manuel, tu me permite, se eu sair, entrar rapidão? Eu estou achando que eu preciso de dar um boot nessa máquina. Eu não sei o que está acontecendo, está tudo piscando. Rapidão, vou sair e já volto, pessoal. Problemas técnicos. Estava falando muito. Boa noite, pessoal. E tem algum SRE especial? Algum SRI? SRI. Algum líder SRE? DevOps? De volta. Mil perdões, pessoal. Tive que botar aqui. Travou tudo. Vocês já estão me ouvindo de volta? Yes. Legal. Manuel, desculpa, cara. Tive que botar. Não deu jeito. Mac travou. Quem disse que Mac não trava, cara? Travou, travou bonito. Vamos retomar de onde a gente parou? Vamos lá. Eu estava mostrando para a gente o nosso processo da nossa aplicação, né? Só relembrando, ele não está ainda instrumentado com o Dynatrace. Eu vou mostrar para vocês isso.
Tá? Então, o container must be restarted. Eu estava apontando aqui que a gente não tem informação de versão do OneAgent, as métricas aqui específicas da tecnologia do Node.js, repare que está em branco, né? Mesmo se eu passar o mouse, nem é em zero, é em branco mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu ainda estou conectado com o meu cluster. kubectl get all. Provavelmente não, mas vamos ver. Beleza, estou conectado ainda, legal. Então, o impacto foi menor do que eu imaginei. Vamos só relembrar aqui qual é a minha aplicação de novo. Deixa eu me logar aqui no IBM Cloud de volta. Já perdi aqui a informação da minha app. Agora, o próximo passo vai ser o quê? Instrumentar a nossa aplicação, né? Eu preciso instalar algum agente diferente? Não, vocês viram lá que o Dynatrace só pediu para a gente fazer o restart. Então, vamos fazer o restart da nossa aplicação, né? Vou só fazer o restart do meu deployment, ou matar e subir de novo o pod. Deixa eu só me conectar aqui. E se eu escalar, ele criar novos pods também? Isso, também. Ok. É o que eu vou fazer basicamente, né? Quando eu dou um restart no meu Ok. deployment, eu escalo ele para 0, escalo ele para 1 de novo. Eu prefiro fazer aqui via dashboard, que é bom que vocês acompanham comigo também. Está aqui o meu deployment do Suppliers App, então só dar um restart nele. Vamos acompanhar aqui os pods. Então está aqui, esse é o nosso pod que está rodando hoje, mas que ele já vai morrer, que é o B6KJQ, e é exatamente esse daqui que a gente está vendo, B6KJQ, que é o Dynatrace que capturou também exatamente o mesmo nome do pod. Tá? Vamos lá dar uma olhada dentro do Kubernetes para ver se o Dynatrace ele vai capturar isso via evento. Aqui nós já temos alguns eventos rodando. Ele criou o container do OneAgent, criou o container do ActiveGate. Vou mudar aqui para os últimos 30 minutos. Aqui ele está pegando a imagem do OneAgent, aqui embaixo ele pegou a imagem do ActiveGate. Vamos ver aqui no workload agora, do Suppliers App. Só voltando para a nossa aqui, só para a gente ver como é que está o status dos meus pods. O novo pod agora é esse, SBP8L. E vamos aqui olhar a nossa aplicação e ver o que mudou na nossa aplicação. Então, essa daqui é a nossa aplicação. Nossa aplicação já está de volta no ar, foi só uma piscada, tá? Ela já está tudo aqui. E agora, vamos dar uma olhada em uma coisa. A gente olhando o código-fonte da aplicação, a gente já consegue perceber algo que não existia aqui. Eu esqueci de mostrar para vocês antes de fazer a instrumentação, mas essa linha, ela não existia no meu código. Essa linha ela foi adicionada automaticamente pelo Dynatrace a partir do momento que a gente fez o restart da aplicação. Deixa eu só mostrar aqui para ver se o pod novo ele já subiu aqui no Dynatrace. Então, aqui nós temos dois pods. Esse aqui já é o pod novo. Ele está running. Reparem que o outro ficou lá como terminate. Mas o processo ainda não chegou aqui no Dynatrace. De novo, vai levar cerca de 4 a 5 minutos até que a gente veja informações novas. Mas aqui ele já tem todos os eventos. Olha. Sucesso assign, então já subiu o container novo, aqui ele já traz o nome do container. Tá? Então, todas as informações de log, né? Ele trata aqui como evento, mas a gente pode tratar também como se fosse um log, do Kubernetes ele está trazendo aqui. Então, já é um outro pilar da observability que a gente tem, além das métricas de consumo, de performance do pod, a gente também tem os eventos, e fica faltando agora só os três, né? Para a gente atingir os três pilares da observabilidade. Então, o que eu vou fazer para vocês aqui agora é mostrar como é que o Dynatrace enxerga essa nossa aplicação aqui dentro, né? Então, a gente viu que os nodes estão aqui dentro do host. Esse daqui seria a nossa monitoração de infraestrutura.
E também nós temos uma parte de Technologies in Process, que ele mostra todas as tecnologias que o Dynatrace está conseguindo monitorar. Nossa aplicação está aqui em Node.js, é esse carinha aqui. E ele já está trazendo aqui também um serviço. Aqui ele já trouxe um novo processo. Vamos comparar os dois outros processos. Esse daqui é o que não tinha o Dynatrace, e esse é o mesmo processo, mas agora com o Dynatrace. Repara que ele já tem uma versão do OneAgent aqui. Aqui em Node.js Metric ele já trouxe alguma coisa. Repara que o antigo ele não tinha nada, vazio. E além dele trazer essas métricas aqui para Node.js, ele traz algumas outras. Então, uma vez que ele instrumenta aquela tecnologia que é conhecida pelo Dynatrace, ele vai te trazer mais um monte de métrica aqui. Então, são métricas importantes para a sua aplicação. Elas estão prontas aqui para serem monitoradas. Tá? Agora, vamos ao que importa, né? Vamos ver agora a monitoração da aplicação em si. Então, esse daqui é o nosso serviço. Aqui nós temos uma aplicação que o Dynatrace já cria automaticamente para a gente, que é o My Web Application. Já já a gente vai falar sobre ela. Esse é o nosso serviço em si. Ele está rodando em cima desse processo aqui, que está rodando em cima desse nó. E ele faz chamada para um serviço Unmonitored Host. E mais para frente ele vai ser um... Vamos adicionar dados aqui, né? Vamos deletar algum desses aqui. Vamos deletar esse. Vou deletar esse outro também, só para a gente forçar chamadas àquele Cloudão. Tá? Lembra daquele desenho que eu mostrei que acabou... Não, está aqui ainda. Então, o que a gente fez aqui agora foi isso. Instalou o OneAgent dentro do Kubernetes. E o Cloudão ainda não. A gente não mexeu em nada ainda no Cloudão. A gente quer ver se o Dynatrace ele traz a informação do Cloudão para a gente de forma automática. Né? Então, já fiz alguns deletes. Vou fazer um add aqui agora. Teste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou a minha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de telefone. Então, fiz o post aqui agora. Voltei na minha lista da aplicação. Está aqui as informações que eu acabei de colocar. Tá? Já já eu passo esse link para vocês e vou pedir para vocês brincarem aí também, tá? Mas antes eu quero mostrar aqui no Dynatrace o que mais que ele está trazendo de informação. Vamos dar um refresh, só para ver se ele já pegou. Então, aqui agora, repara que tinha um serviço só, que era o Unmonitoring Host, ou seja, o Dynatrace, ele primeiro fez aquela primeira descoberta, ele viu que tinha uma chamada para algo que não está dentro do meu Kubernetes, que é para algum host que ele não tem o acesso ainda, como o OneAgent, e ele traz como Unmonitoring Host, porque ele suspeita que a gente pode colocar monitoração dentro. Mas uma vez que ele viu que aquela request não está sendo feita para um host, mas sim para um serviço no cloud, ele já muda, ele já traz agora como um public network. Quando a gente acessa esse cara e vê a request dele, a gente vai ver exatamente o endereço do meu Cloudão, que fica aqui dentro de App Domain, e esse daqui é o endereço do meu Cloudão. Tá vendo esse 99? Esse aqui é o ID do meu Cloudão, que está rodando lá dentro da IBM Cloud. Tá? Mas eu não quero que ele fique aparecendo aqui dentro de Request Public Network. Ele é um Public Network, mas é um serviço meu. Né? Então, eu posso clicar aqui e colocar como monitorar como um serviço separado. Ele vai criar um serviço novo a partir disso daqui. E toda chamada que eu fizer aqui agora já não vai mais para Public Network. Ele já vai agora para aquele serviço novo que ele foi criado. Depois a gente pode entrar dentro dele, dar um nome quantinho para ele. Tá? Como aqui no Supply, vou apagar mais um aqui. Só para a gente forçar, só para a gente forçar a interação. Tá? Enquanto ele está aí agora navegando, eu vou voltar para os nossos serviços. Vou mostrar aquele nosso serviço do Inventory, que o Dynatrace descobriu de forma automática. Tá? Ele pega esse nome com base nos nossos códigos, lá dentro da aplicação. E lembre que eu falei com vocês desse My Web Application, né? Que o Dynatrace ele cria esse My Web Application de forma automática. Então, tudo que o Dynatrace ele acabou de instrumentar, ele joga dentro desse My Web Application. Tá? Então, nossa aplicação está aqui dentro e a gente pode confirmar aqui pelo domínio. Aqui está o domínio da nossa aplicação. O recomendado é que, caso a gente já identifique a nossa aplicação de cara aqui, que a gente remova ele daqui e coloque na aplicação dedicada. E não que a gente edite esse My Web Application. Tá? Então, já vamos fazer isso. Vamos vir aqui em Full Details e vamos transferir esse domínio para um novo. Então, vamos criar uma aplicação nova. E já vamos dar uma olhada nessa aplicação nova que está aqui e já vamos até renomear ela, deixar ela bem bonitinha, tá? Então, o padrão é ele pegar o nome do domínio
Vamos dar o nome aqui para suppliers. App. Debug. A gente pode também adicionar e começar a capturar outras coisas a mais. Como essa minha aplicação ela é criada em Angular, eu posso dizer para o Dynatrace para instrumentar o Angular. Então, vamos dar um save aqui. Então, toda interação que eu tiver chamando o Angular dentro da minha aplicação, ela vai ser capturada agora pelo Dynatrace. Como é que eu sei que tem Angular? Quando a gente olha aqui a aplicação My Web Application, o Dynatrace já descobre de forma automática. Além do Angular, eu tenho o jQuery. Então, eu posso voltar lá na minha aplicação e habilitar também a coleta de XHR para jQuery. Então, vamos fazer isso também de uma vez, que assim a gente aumenta a captura de dados da nossa aplicação. E agora eu vou passar a aplicação para vocês. Então, tem esse, tem o jQuery. Legal. Agora eu vou passar para você, Manuel, e para todo mundo que está aqui com a gente. Eu quero que vocês acessem essa aplicação. Vou passar aqui no chat. Então, podem acessar à vontade, só se tiver algum hacker assistindo a gente, não quebre a minha aplicação. Ok, eu Das mais seguras, tá? percebi o Dynatrace. O Dynatrace ele vai capturar tudo que vocês estão fazendo aí dentro, tá? Vocês vão trocar essas páginas aqui, o Dynatrace vai ver, vocês podem editar ou deletar algum aqui, o Dynatrace vai ver. Uma coisa que o Dynatrace não vai poder fazer de cara é saber que é o Manuel que está fazendo, que é o Cássio que está fazendo, que é a Line que está fazendo, porque vocês reparem que não tem nenhuma opção de login, né? Vocês conseguem logar de forma anônima aqui. Como é que eu digo para o Dynatrace quem é quem? Então, clicando com o botão direito e acessando o Inspect ou o modo desenvolvedor, indo aqui em console, o Dynatrace ele fornece alguns APIs, JavaScript APIs. E um deles é esse daqui que eu já vou passar para vocês também, é o DTRun Identify User. E vocês podem se identificar. Eu vou passar isso daqui para vocês. Aqui eu me identifiquei, ou seja, o Dynatrace vai saber que quem está navegando agora aqui sou eu. E se vocês quiserem fazer também para se identificar, fiquem à vontade, tá? Seu user. Lembrando, acessar o modo desenvolvedor, vem aqui em console e só executa esse comando trocando o seu user por você mesmo. Então, naveguem aí, brinquem à vontade. Ah, uma outra coisa que vocês lembram que a gente acabou de separar, né, o domínio que estava lá dentro do My Web Application para um novo. Uma informação legal para troubleshoot é isso daqui, ó. Esse código aqui, ó, app, ele está apontando para o ID do My Web Application. Agora que eu já fiz aquela separada, né, joguei ele para uma aplicação nova, quando a gente tenta acessar o código-fonte, vocês vão ver que aquela informação de app ele mudou. Ele já trouxe o ID da minha aplicação nova. É só uma dica de troubleshoot, tá, para ajudar a gente a brincar mais com o Dynatrace. Então, vamos lá, naveguem um pouquinho aí, só para a gente começar a popular e trazer dados aqui para essa aplicação. Ó, já estou vendo que tem algumas interações. Ele já trouxe qual é o nosso serviço. Olhando aqui para o nosso Service Flow, a gente já pode ver. Ele não trouxe nada ainda. Beleza, ainda não trouxe nada porque está muito cedo. Então, vamos navegar. Já trouxe XHR também, que a gente instrumentou o Angular. Eu também vou abrir ele aqui agora em um outro navegador, só para forçar. Então, podem adicionar suppliers, podem editar, pode até deletar também, não tem problema, isso não é produtivo. Podem brincar à vontade. Só não quebrem, por favor. Então, adicionei, pode listar ele aqui. Vamos editar. Podem quebrar. Editei, vamos voltar para a lista. A gente interagiu bastante aqui, né? Agora, leva cerca de 4 minutos, tá? Para todas essas ações que a gente está fazendo aqui dentro da Dynatrace, leva cerca de 4 minutos até que a gente
veja de fato essas informações aqui dentro do Dynatrace. Então, é quase em tempo real. Isso daqui que a gente vê no front-end, tá? Lá dentro do back-end, aqui do serviço, é mais rápido um pouquinho, quase que instantâneo. A gente indo aqui em serviços, a gente já tem aquele serviço novo no nosso, lembra que a gente acabou de criar, o App Domain Cloud, que é o nosso Cloudão, a gente pode renomear ele para que ele fique mais amigável. Então, aqui em Settings, vamos trocar de App Domain, vamos chamar ele de Cloudão. Ou seja, o Dynatrace está monitorando o nosso Cloudão sem ter nada instalado dentro do Cloudão. Vocês viram que eu não fiz nada de nenhum tipo de instalação aqui dentro do IBM Cloud. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele está monitorando o trace da nossa transação. Então, uma vez que a gente instrumenta o serviço que está fazendo as transações, que iniciam a transação, o Dynatrace ele vai junto com o Trace ID, ele vê que aquele Trace ID bateu no serviço de Cloudão e está retornando para dentro do Dynatrace. Então, a gente consegue, sim, monitorar serviços de terceiros, uma vez que a gente esteja com o serviço que faz essa chamada monitorado pelo Dynatrace. Tá? Então, esse é um outro Isso é grande magia. do Isso é Dynatrace. magia. Isso é Magia. magia. Tecnologia. Não é magia, é tecnologia. Ele identifica as dependências que estão Sim, no cluster e no momento que eu fizer um post ou um update, ele descobrir que o meu nó, a minha, como você, a, assim, o meu request sai fora do cluster, vai para um outro serviço externo, ele capta essa dependência e começa a instrumentar exatamente. Ainda traz com a a minha resposta. transação. Ok, ok. Olha, aqui vamos dar uma lista nos usuários. Magia. Estou vendo bastante gente. Eu vi que algumas pessoas já, Zetero se identificou, outras ainda não. Mas a gente está vendo. O Dynatrace, ele não sabe quem é, mas ele sabe que você é único. Então, ele sabe, cada um desses anônimos IDs aqui, ó, são um usuário específico. Quando a gente entra dentro de algum usuário aqui, a gente pode ver que ele ainda está em live, ou seja, ele ainda está navegando, tá? Ele já está há 2 minutos navegando lá dentro. A gente consegue ter algumas informações, é um macOS, a gente consegue ver o IP local dele, claro, que a gente não pega o IP público, tá? E ver o que ele fez. Ele só fez ir para o home, ele não fez nenhum tipo de interação, ele não fez nenhuma adição, ele não listou nada, tá? Mas o Dynatrace já está capturando tudo aqui. E como é que ele captura, né, do trace? Deixa eu mostrar aqui para vocês o trace. Deixa eu ver se ele já trouxe o Service Flow aqui na nossa aplicação, que eu gosto de mostrar isso, que eu acho bem bonito. Então, aqui está a nossa aplicação, aqui está o serviço. Vamos lá, Service Flow. Caramba, agora sim, eu estava filtrando errado. Eita. Tá, aqui está a nossa aplicação, chamando o nosso serviço que está servindo a nossa aplicação, nosso web app. E aqui mostra ele chamando o nosso Cloudão, que a gente separou. Aqui, originalmente, ele ia mostrar aqui aquele Public Network, né? Mas a gente instrumento. A gente removeu ele de lá, só fez criar um serviço novo. Você viu que foi só clique, eu não tive que codificar nada. E agora ele já está mostrando a informação toda bonitinha aqui para a gente. Então, bem parecido com aquele desenho, né? O Node.js rodando no Kubernetes, chamando o Cloudão. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então, o Inventory mostra onde o serviço que está aqui. E aqui a gente está vendo os traces. Nos traces é que o Dynatrace sabe para onde o nosso request está indo. Então, aqui no trace, a gente pode ver todas as informações de get, ou seja, quando eu estou listando aquela lista de fornecedores, um post quando eu estou adicionando, tá? Aqui ele tem um delete, quando eu deletei aquela lista. Então, quando a gente entra em algum desses, e aqui o resultado, né? Se deu certo ou se deu algum tipo de problema. Então, aqui, quando eu entro dentro de algum deles, a gente tem as informações mais detalhadas daquele trace. Então, está aqui, ó. Aqui está o endereço do meu Cloudano, que tipo de informação que ele fez foi um post, ou seja, eu criei algo novo. Tá? Então, tudo aqui está bem detalhado, bem legalzinho. O tempo gasto que ele levou em cada uma dessas interações. Se eu quiser ver o código-fonte que eu fiz para chamar isso daqui, também tem essa opção, source code. Ah, esse aqui não trouxe, mas algum outro aqui eu sei que ele vai trazer. Source code desse cara. Aqui ele vai trazer. A gente consegue ver até o código-fonte daquela chamada.
específica, sem eu precisar acessar meu ambiente e ver lá no Git page ou no repositório como é que está o código. O próprio Dynatrace ele já consegue trazer isso para a gente. Beleza, joguei tudo aqui dentro do Dynatrace, né? Vamos criar agora um dashboard para a gente pegar a saúde, ficar de olho na saúde desse cara, né? Para a gente ficar colocando no telão e ficar tranquilo. Então, vamos criar um dashboard novo aqui. Vamos trocar aqui o nome de Vmug Demo. Vamos ver. O que a gente pode colocar nesse dashboard, né? A gente pode colocar alguns widgets, né? alguns tiles. Vamos colocar um aqui, por exemplo, do Web Application. Então, o Web Application está aqui, nossa aplicação. A gente pode selecionar a nossa aplicação aqui. A gente já está trazendo alguns dados. A gente pode colocar, por exemplo, também... cara, uma outra coisa que a gente pode fazer também com o Dynatrace, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa aplicação de volta. A Dynatrace, ele está monitorando se o nosso host está ativo, se o nosso Kubernetes está ativo. A aplicação, se ela está ativa ou não, ele não monitora por padrão, porque depende do on-demand, né? Dos acessos on-demand. Com base nos usuários acessando, que ele vai ver o tempo de resposta, se tem erro ou não. Mas se está fora ou não, né, é bom a gente fazer algo chamado Synthetic, que é um Monitor e Application Availability. A gente pode definir uma monitoração sintética aqui para o Dynatrace. Deixa eu pegar o endereço da nossa aplicação aqui de novo. Monitoração sintética é como se fosse um robô testando a nossa aplicação de tempos em tempos. Então, vamos chamar ele aqui de Suppliers App. Suppliers App Test. A gente pode colocar tags, por exemplo, App Avail, App Availability. E a gente pode gravar. Nesse caso, vamos só esperar ele carregar a página da aplicação. Eu quero testar para saber se o Cloudão está funcionando legal. Então, eu clico aqui na lista. Se carregou a lista, beleza, ok. A gente pode, estou satisfeito, posso fechar. Aqui embaixo está tudo o que ele fez, né? Ele carregou minha aplicação e eu cliquei ali no Supplier List para ele mostrar a lista para mim. Só que só isso daqui, ele só vai testar e clicar. Ele não está validando ainda o conteúdo, se listou alguma coisa naquela lista ou não, né? Se ele apareceu realmente a lista ou não. Eu posso adicionar um step a mais aqui. Por exemplo, eu quero ver se existe essa string, name, aqui dentro dessa página. Então, aqui eu posso colocar um Content Validation Rule, passar se existir name. Eu posso pedir para ele dar um playback para ver se ele vai dar tudo certinho. Então, aqui já é o Dynatrace executando sozinho, tá? Ele vai carregar a primeira página, vai clicar ali em Suppliers List e procurou a palavra name. Achou a palavra name, deu tudo certo, o playback was successful. Então, só para exemplificar para vocês, se em vez de name eu estiver buscando name que não existe, ele vai ter que falhar nesse step aqui. Vamos ver. Playback. Ele carregou a página, carregando, na verdade, vai clicar em Supplier List, a lista vai carregar e ele vai buscar agora por name que não existe. E ele falhou, ou seja, name que não existe, não existe. Então, vamos só para validar e mostrar para vocês que a gente tem que testar não só se a aplicação está no ar, mas também que a aplicação está no ar, mas que ele está com todas as funcionalidades de fato funcionando. Então, vamos aqui. Então, next, vou pedir para executar ele a cada 5 minutos. Vamos pedir para executar, vamos ver se tem Moçambique aqui. Não tem Moçambique, então dá na 3. Então, vamos para o Brasil mesmo. Que pena, Dynatrace. Aí, Que Léo, pena. coloca um servidor do Dynatrace aí dentro de sua casa. Não tem emoção. Vamos lá, ó. Criei um monitor. Só a título de curiosidade, eu vou criar um outro monitor também. Tá? E esse monitor a gente vai testar só para saber se a aplicação está no ar ou não. Tá? Vamos lá, sintética aqui. Vamos criar um novo. Só uma Esse dúvida. Só uma Pode dúvida. falar. Até onde eu li, o Synthetic Monitoring como tal é como se fosse um script, né? Aí Isso. eles testar as funcionalidades da nossa aplicação, né?
para você devolve um HTTP 200 ou um erro qualquer, Uhum. e Exato, basicamente exato. É está. um script, é como se fosse um Selenium. Lembra do Selenium que a gente tem um Exato. pet, exato. Ele é um, não é Selenium, né? É como se fosse o Selenium. Ele não utiliza o Selenium, inclusive, que é uma pena. Na vez poderia importar o Selenium para a gente já herdar de outras atividades, né? Mas é como se fosse o Selenium. Quando a gente olha aqui dentro, ó, de Script Mode, por exemplo, a gente está aqui todo o que ele está fazendo. Então, Ok. essa- Então, nesse essa- caso, no Dynatrace, nem precisamos saber do script, ele vai e faz por nós tudo isso. Uhum. Via. Ok. Vou escolher aqui, então, a Processing. mesma Ok. qualidade do outro aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é um outro teste, só que dessa vez não é via browser, tá? É via HTTP apenas. Então, eu estou fazendo só como se fosse um curl, testando para saber se a aplicação está no ar ou não. Então, nós temos dois tipos de teste aqui. Nós temos um teste completo, que ele vê se a aplicação está no ar e se o Cloudant está retornando as informações da lista. E esse segundo, que ele só vê se a aplicação está no ar, tá? Então, vamos voltar aqui para o dashboard, vamos adicionar um outro tile agora do browser, né, do que a gente acabou de colocar, então do Synthetic. O Browser Monitor está aqui, a gente escolhe ele aqui na listinha. Oh, cadê? Não tem, acho que ele não deu um refresh, mas deixa eu salvar isso daqui. Porque ainda tenho muita coisa para mostrar para vocês. Nossa, mas ele não identificou ainda. Browser está aqui, isso vai deixar. Será que é porque não executou ainda? Ah, tá. Enquanto ele vai pensando, então vamos criar uns outros aqui, então, né? Vamos. A gente é SRE, né? Então eu quero ficar de olho no tempo de resposta. Como é que eu coloco um Tempo de resposta. tempo de Desde resposta? feliz. Maravilha. Golden Signal, né? Então vamos aqui para o gráfico e vamos configurar. Vamos chamar ele aqui de Response Time. Configure. E aqui a gente consegue selecionar algumas métricas específicas, né? Então tem uma métrica aqui de Service Response Time. A gente quis listar por serviço, a gente pode filtrar para aquele serviço nosso específico do inventory. Então, está aqui o nosso tempo de resposta, a gente pode definir alguns thresholds, né? Verdinho se tiver 0, se tiver acima de 2 segundos é um pouquinho mais crítico, se tiver acima de 5 segundos é mais crítico ainda, ou seja, a minha aplicação... deixa eu mudar aqui para a unidade de segundos, pronto, melhorou. Está aqui, minha aplicação não é tão veloz assim, porque não é o intuito dela, mas a gente consegue. Então, vamos dar um Save Change to Dashboard, e aquele nosso dashboard vai ficar um pouquinho mais bonito agora, com esse dado do tempo de resposta. Dá para a gente fazer um também com errors. Então, vamos colocar aqui um symbol value, para saber se a nossa aplicação está com errors, error rate. Vamos configurar, buscar uma métrica agora de service error. Esses dashboards são de default, já vem. Já vem default, isso. Todas as métricas, Ok. tem métricas built-in e métricas que você já consegue colocar de forma customizada também, tá? Mas tem muita métrica já nativa aqui. Né? Ok. O processo de criação de queries é idêntico do Prometheus, aquele PromQL, ou nem por isso? Ou tem uma linguagem própria do Dynatrace? É uma linguagem própria da Dynatrace, infelizmente. Quando a gente muda aqui para Ok. Advanced Mode, a gente tem essa query, tá vendo? Não é nativa. Ok. É nativa, mas não é nenhum similar ao Prometheus, por exemplo. É o E Prometheus. tem métricas aqui do Kubernetes, mas você não consegue importar. A gente vai ter que traduzir realmente. Mas na documentação da Dynatrace tem bem detalhado o que você pode utilizar aqui, e ela meio que vai te ajudando quando você coloca alguma coisa, ela vai, olha, você pode usar essas opções, tipo do Splunk, não sei se você já trabalhou com o Splunk, mas ele vai meio que te ajudando. Então, vamos salvar isso daqui. Aqui é a taxa de erro, tá? Que são as métricas que... Inclusive, essa métrica de erro, ele já calcula de forma automática. Você não precisa ficar fazendo um cálculo de quantidade
de request que é feita, menos a quantidade de request com erro. Então, ele já traz de forma automática aqui para a gente. Falando em trazer automático e calcular, a gente tem SRE, né? Deixa eu ver se o browser está aqui. Não, mas que caramba, eu acho que eu fiz alguma coisa Calcular errada. error bug. Isso aí. Vamos chegar lá. Ó, Synthetic Monitor Health. Beleza. Tá, não era bem esse que eu queria, mas vai esse por conta do horário. Então, vamos lá. Vamos criar um SLO. SLO, Service Object, Service Level Objective. Tá. Não temos nenhum ainda, então vamos criar um. Vamos criar um. Aqui ele não me deu a opção direta, então vamos criar um aqui do lado. Então, vamos abrir uma outra abinha aqui e vamos criar um SLO. Está aqui o nosso Service Level Object. Como é que a gente cria SLO aqui no Dynatrace? Vamos ver se é fácil. Então, vamos Add New SLO. O SLO que eu quero criar para essa aplicação, ele já traz alguns pré-programados aqui. Então, ele tem a disponibilidade do serviço, a disponibilidade do Service Method ou a performance, que seria o Response Time. E à medida que a gente escolhe algum desses aqui, ó, as métricas são trazidas de forma automática pelo Dynatrace. Então, o Service Performance, ele já está olhando o Response Time, e ele já faz todos os cálculos, tá vendo? Ele já traz o que é bom, dividido, por, então ele já está fazendo todos os cálculos por aqui. Vamos fazer uma bem simples, que é de Service Level Availability, que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar esse valor aqui, multiplicar por 100, que é a quantidade de request com sucesso, dividido pelo total de request que foi feita. Então, aqui, com base nisso daqui, ele tem a informação da disponibilidade do serviço. Aqui embaixo, a gente define um filtro para saber em qual tipo de serviço a gente quer, em qual serviço a gente quer aplicar isso daqui. E a gente vai aplicar o entity name equals inventory. Você viu, ele já trouxe tudo, a gente não precisa nem ficar buscando. Claro, aqui tem pouca coisa, né? Mas se fosse um ambiente muito grande, a gente poderia criar filtros, o que é a tag. Então, tag ajuda muita gente nisso daqui, tá? Então, tem aqui o inventory. Aqui a gente vai definir os thresholds, né? Eu não sou muito agressivo aqui com esse LU, então vou deixar ele como 95, mas eu quero receber um warning quando ele chegar em 97. Né? A gente pode dar um evaluate, ele vai trazer igual ele trouxe lá para o Data Explorer. E claro, ele está olhando aqui nas últimas 7 dias, se eu não me engano. Isso, na última semana. A gente pode definir um filtro aqui com base na última semana. Vou deixar a última semana mesmo. Então, vamos criar. Agora a gente já tem o nosso SLO e agora a gente vai poder usar ele aqui dentro do dashboard. Eu vi, parece que ele calcula o error budget automático. É isso. Isso, bem pontado, Manuel. Eu não tinha me ligado nisso. Uhum. Estava ensaiando antes, eu ia falar sobre o erro budget, né? O que é o erro budget? O erro budget é aquilo, o que você tem para gastar, né, antes de atingir o seu SLO. Imagina que o seu SLO, igual nesse caso aqui, é 95%. Você já está chegando no final da semana, você continua em 100%, ou seja, você tem 5% ainda. Olha, se você quiser fazer alguma janela de manutenção, agora é a hora, porque você ainda tem 5% para você gastar, né? Você quer fazer um deploy de uma versão nova e aproveitar que ainda tem erro budget para gastar, agora é a hora. Mas se o erro budget estiver bem reduzido, né, quase chegando mesmo aqui no nível de SLO, você vai, olha, não vamos fazer janela de manutenção agora, olha, não vamos fazer nenhuma nova release, que a aplicação pode cair, a gente pode atingir o nosso SLO e, consequentemente, quem sabe, até atingir o nosso SLA e sofrer alguma penalidade. Então, não é legal, né? O Dynatrace, ele já traz isso para a gente. Quando a gente adicionar o widget aqui, acho que vai ficar bem mais claro que ele já vai trazer também de cara. Olha aqui, o SLO. Aqui é o nosso, que a gente nem deu um nome para ele, coitado, mas ele já traz aqui. A gente está em 100%, porque nossa aplicação não falhou. A gente tem 5% de erro budget para gastar justamente com essas manutenções programadas ou não. E o nosso target é esse aqui, 95%. Tá bom? Vamos Maravilha. colocar aqui nesse dashboard mais dois widgets agora de problemas, tá? Então, vamos salvar ele aqui. Vamos aqui no menu de problemas, que o Dynatrace identifica de forma automática quando ocorre alguma coisa. Eu quero ver se tem algum problema com base no meu serviço. Vamos filtrar aqui para serviço.
esse serviço aqui de inventory. Eu quero dar um into dashboard com base nessa informação. E eu quero também filtrar se eu tiver algum problema com o meu Synthetic. Synthetic Monitor. Esse cara aqui. Into dashboard também. Synthetic. Esse aqui foi o Synthetic Test. Vamos fazer para outro também, que é o Synthetic. Não, só esse, tá bom. Só esse Synthetic. Então, vamos dar uma olhada como é que ficou o dashboard. Vamos só reorganizar esses carinhos aqui. Dá para a gente mudar a cor dele, deixar ele todo verdinho, que aí o dashboard fica bem bonitão. Um para serviço, um para sintético, beleza. Então, a gente criou um dashboard bem básico, mostrando as informações da nossa aplicação, com tráfego, tempo de resposta da nossa aplicação, do back-end, do serviço, se tem algum erro ou não, o nosso SEO está aqui e tem os nossos dois sintéticos testando, né? Esse é o mundo perfeito, um dashboard todo verdinho. Mas o que será que acontece se a gente quebrar alguma coisa? E vamos quebrar a nossa aplicação? Eu vou fazer um desenvolvimento aqui agora, eu não vou contar para ninguém, eu vou subir uma versão nova. Vou subir uma versão nova da nossa aplicação. Então, estou chamando o meu pipeline aqui, subi uma versão nova e vamos ver o que vai acontecer com a nossa aplicação. Olha, continua no ar. Até então, está tudo normal. Opa! Eita! Não está trazendo a lista de servidores. Vamos tentar adicionar. Save. E não está adicionando. Por alguma razão, eu perdi contato com o meu Cloudão. Meu Cloudão não está funcionando. Olha só. Minha aplicação está no ar. Concorda comigo? Eu estou acessando a minha aplicação, mas eu sou um Mas usuário. não está. Yes. Estou tentando listar a lista de supplier, ou seja, imagine que isso daqui fosse um site de e-commerce. Eu acessei o site, mas não estou vendo nenhum produto para poder comprar. Então, é um dos pontos de preocupação da SRE. É por isso que eu quis criar dois tipos de... Olha só. Por isso que eu quis criar dois synthetics. Um synthetic que testa a aplicação, se ela está no ar ou não, e um outro synthetic que testa se ela está no ar, mas se ela está trazendo os dados que a gente queria. Então, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, viu, o teste. E eu acredito ser aquele nosso synthetic que testa Suppliers App Test. Ele testa para saber se aquele outro carinha lá está trazendo a nossa lista. Ele está rodando a cada 5 minutos, tá vendo? Então, deixa eu mudar aqui o filtro para os últimos 30 minutos. A gente está vendo aqui a execução toda rosinha, mas uma delas falhou. Gerou, inclusive, um problema. Vamos dar uma olhada nesse problema. Ou seja, o Dynatrace identificou quase que instantaneamente que a nossa aplicação falhou. Claro que não foi via serviço, mas foi via sintética. Por isso é importante a gente criar monitorações sintéticas, porque é para a gente pegar os problemas antes do usuário, tá? E criar monitorações sintéticas certeiras. Vocês viram aqui, lá em Synthetics, né? Aqui está as informações do problema, né? Falando, olha, não conseguiu, ó, validate text mesh. Ele não conseguiu achar aquela palavra name. Porque quando a gente tenta acessar aqui a lista de suppliers, o name não aparece, tá vendo? Eu poderia mandar buscar também o internal server error, por exemplo, mandar falhar quando ele acha isso, tá? Mas esse erro aqui, ele pode ser N, né? Então, é uma forma de validação. Então, deixa eu só mostrar aqui agora para vocês aqui o serviço. O que aconteceu com o serviço, né, que a gente atualizou? Então, é o nosso serviço do inventory. Então, se eu sou um time de desenvolvimento, eu posso usar o Dynatrace para ensinar o Dynatrace quando existe algum deployment, como nesse caso aqui. Ó, eu mandei, quando eu fiz o deploy da minha aplicação nova, quando eu subi uma versão nova, eu falei para o Dynatrace, olha, eu estou executando essa change aqui, eu sou o Danny, e tem alguma falha? Eu disse para o Dynatrace, sim, tem uma falha. O que está quebrado? A conexão de API com o Cloudão. E essa daqui é a minha versão do deployment. Tá? Claro que no mundo perfeito ninguém vai falar o que está quebrando dentro de uma aplicação, né? Mas aqui é só para explicar para vocês.
Então, essas informações aqui, eu mandei de forma automática para o Dynatrace utilizando a API. Então, eu posso englobar esse passo a mais dentro do meu deployment, dentro do meu pipeline, no meu CI/CD. Toda vez que eu subo uma versão nova da minha aplicação, eu posso dar informações para o Dynatrace e quem estiver fazendo o troubleshoot dessa aplicação pode ter uma informação muito rica, que só o número da change, por exemplo, já poderia ajudar muito. Olha, teve um deployment aqui e a partir desse deployment, o Dynatrace começou a acusar uma falha na minha aplicação. Vocês podem ver aqui que o failure rate, olha, começou a aumentar muito. Né? Vamos dar uma olhada aqui no dashboard, se o dashboard acompanhou esse failure rate. Está aqui o nosso dashboard. Olha aqui, nosso error rate subindo. A gente tem um problema aqui no sintético. Olha o SLO, já começou a ser consumido. Olha o erro budget, que estava caiu para 2. Né? Eu ainda estou dentro, né? Porque meu target é 9, mas meu erro budget já diminuiu muito para 2%. Quando a gente olha aqui no front-end, por exemplo, a gente começa a ver também um erro aqui. A gente já começa a ver que está tendo um erro 500. Perfeito. Né? Então, vários lugares que a gente olha no Dynatrace apontam sempre para o mesmo tipo de problema, que é aquele erro 500 que a gente está tomando lá dentro. Vamos dar uma olhada no 3, né? Olha, quais são os usuários que estão sendo afetados, né, por esse erro. Né? Então, não é um ou dois usuários, são vários usuários sendo afetados. Né? E essa daqui é a user action. Né? Qual é a user action? O que o usuário está fazendo na minha aplicação que está tomando erro? É quando ele tenta acessar essa parte da minha aplicação, né? Da lista de suppliers. Ele está tomando esse erro quando ele tenta acessar isso. Então, quando a gente dá uma olhada aqui no waterfall, e do waterfall a gente vai para o 3. Então, aqui tem o erro que está mandando. A request é essa daqui. Deixa eu ver se ele me leva aqui para a request, ou se eu vou ter que ir para aqui. Então, vamos lá para a request, né? Aqui no serviço. Impressionante o contexto. Muita coisa, cara. Ó, distributed trace. A gente pode filtrar aqui só para os que estão falhando, né? Request failed state, only failed. Então, aqui a gente filtra só porque realmente a gente quer ver, né? Os que estão falhando, está falhando sempre aqui no suppliers. Ele está tentando dar um get e está tomando 500. Né? Aqui, no caso, eu tentei dar um post também e tomei 500. Vamos dar uma olhada nesse post, por exemplo. Ele traz um pouquinho mais de informação para a gente, né? Por que está dando aquele erro 500? Aqui no errors, 500, interno server erro. Aí quando ele ainda assim, ele está tentando chegar no Cloudão. Quando ele chega no Cloudão, o que ele está tomando? Um Notory zero. Ou seja, meu Cloudão ainda está no ar. Mas a minha chave de comunicação com o Cloudão, meu usuário, a minha autenticação com o Cloudão não está funcionando. Então, com isso daqui também você tem mais contexto. Olha, não é meu Cloudão que caiu. Eu não vou ligar para a IBM Cloud e falar, olha, devolve meu banco. Não. Fui eu que fiz alguma coisa. Eu posso ter trocado um secret, que é a chave de autenticação. O meu token pode ter expirado. Então, com base nisso daqui, você já tem vários insights para poder tratar esse problema. Mas e aí? Seria legal se o problema se resolvesse, né, cara? Agora eu vou ter que ligar para o cara que fez o deployment. Falar, cara, volta o deployment aí porque deu ruim ou conserta essa autenticação. Oi, já está verde. O que aconteceu? Ó, o serviço está aqui, no sintético não está mais falhando. Vamos dar uma olhada nos problemas. Meu problema não está mais ativo. Foi fechado. Por quê? Vamos ver. Uai, Problem Remediation iniciado pelo Vamug Moçambique SRE. Você fez aí, Manuel? Yeah, ok. Responsible playbook. Uou! Vamos dar uma olhada aqui no serviço. Ok. Ver se tem alguma informação lá dentro do deployment do serviço. Tem algum evento novo? Teve aquele evento, né, inicial, o cara fez a change e quebrou. Ó, tem mais um aqui. Um outro deployment. Ó, deployment rollback. Vmove Moçambique foi o initiator via Ansible Playbook. Olha o Manuel salvando a pátria. O cara voltou para a versão 1.0, cara, e corrigiu o problema. Vamos ver se corrigiu mesmo, Manuel.
Olha a lista aí, tudo funcionando, cara, muito bom. Ou seja, cara, é claro, né? Tudo isso aqui já estava meio que programado, né? Aqui dentro do meu deployment pipeline, né? Eu já fiz tudo meio que programado para fazer esse demo. O Dynatrace, claro, ele não cria playbook de forma automática, ele não se conecta com o Ansible de forma automática, mas ele tem essa possibilidade. Ou seja, você pode integrar o Dynatrace com o Ansible Playbook, e lá você pode ter vários playbooks já pré-programados para erros que você sabe que pode ser comum, ou um erro muito, não um erro, né, mas um Ansible Playbook muito comum, igual isso daqui, voltar à última versão que estava estável. Né? Então, você pode listar todos os problemas da Dynatrace para dentro do seu Ansible, e o seu Ansible decidir o que ele vai fazer com base naquele problema que ele recebeu. Nesse caso aqui, ele sabia que foi uma versão com problema. Ele, o que ele fez? Ele iniciou e chamou lá dentro do CI/CD a versão mais estável, a última versão mais estável, para evitar que a nossa aplicação sofresse com mais interrupções. Tá? Então, Mas Manuel, também esse foi o... podia ser uma versão, eu já tive a experiência com Flagger, acho que é Flagger, sim, Flagger, é o Progressive Delivery, né? Ele basicamente é o Canary Deployment, certo? Yes, é o Canary Deployment. Então, aí tem uma métrica, uma porcentagem que diz se o deployment, vamos fazer deployment de 6 pods, e se metade falhar, significa que está abaixo, está no 50%, ele faz um rollback automático, né? Mas isso já é fora do contexto que vai ser mesmo no pipeline. Sim. Inclusive, você pode colocar o Dynatrace integrado com sua ferramenta de CI/CD e durante o ambiente de Oh, teste, quando você ok. sobe uma versão nova de teste, você coloca para o Dynatrace testar antes. Aqui, nesse caso, a gente testou direto em produção. Mas imagine que eu tivesse feito da forma correta, né? Eu tivesse 2 ambientes, eu tive teste de dev e um ambiente de prod. Então, primeiro eu vou testar essa versão nova no ambiente de dev. Subir a versão nova para o ambiente de dev, eu vou chamar minha ferramenta de teste, que pode utilizar Synthetic do Dynatrace. Eu vou simular o Synthetic fazendo uma porrada de requisições para minha aplicação, comparo o meu tempo de resposta, posso setar thresholds. Olha, eu vou olhar se meu tempo de resposta continua igual da versão anterior, se minha taxa de erro continua igual da anterior, se minha página está com os elementos da forma que deveria estar, e eu só vou subir para a produção depois que o Dynatrace me disser que está tudo ok. Isso também pode ser feito. Então, a gente não usa o Dynatrace só para a produção, a gente também pode utilizar o Dynatrace dentro do CI/CD para evitar que a Então, gente suba a versão para a produção toda quebrada. interessante. É. Tá bom? Manuel, esse foi meu demo, tá, que eu preparei para vocês, então achei que fazer assim mais interativo seria mais proveitoso do que eu ficar mostrando um monte de slide, até porque slide tem um monte aqui dentro, ó, dentro do Dynatrace University, né? Então já vou fazer propaganda aqui do Dynatrace University, ó. Eu vou logar aqui com a minha conta só para mostrar para vocês que tipo de conteúdo a gente tem aqui dentro. A subscrição do Dynatrace University, quanto é que custa? Ou é free? O University é free. Tudo que está aqui dentro é Como é free. que Se funciona? caso É free? um ou outro treinamento, ele não vai aparecer porque é só para parceiro, mas o core, o básico, né, o básico para você entender o que é Dynatrace, ele vai estar aqui dentro de forma free, tá? Então, você pode se inscrever aqui dentro do Dynatrace. Uma outra fonte de aprendizado do Dynatrace é na community. Aqui dentro da Dynatrace Community, que também é free, livre de acesso para todo mundo, tá? Vocês podem sanar suas dúvidas sobre Dynatrace, tem várias dicas aqui, tá? Você pode participar de eventos, aqui tem várias informações de eventos aqui dentro, então é bem bacana. Você pode interagir, inclusive, diretamente com a equipe da Dynatrace aqui dentro dessa community. Você conhece bem de community, né, mano? O Vbug é um pró da comunidade, então é bem, bem bacana, eu recomendo muito. Então fica a recomendação do Dynatrace University e o community, tá? E eles têm também um monte de vídeos aqui dentro do YouTube deles, Dynatrace Vídeos, vários vídeos bacanas, vários webinars. Então, por isso que eu quis fazer esse demo ao vivo e mostrando para vocês a instrumentação. Eu quis mostrar para o Dynatrace, ele é simples, ele é fácil. Vocês viram que a gente instrumentou um cluster com 4 comandos. Cluster. É, Criamos SLOs, dashboards em minutos, né?
Exato, Aí em uma eu, hora, viu? Mesmo uma falha que eu yes. tive aqui na minha máquina, eu botei, voltei, não perdi nada. Agora vem a minha dúvida, vem a minha questão. Fora Vamos do lá. Dynatrace, ok, é possível, acredito que seja possível, sim. Você já usou o Grafana, Prometheus, os locks da vida para instrumentar algo parecido, ter um nível de instrumentação assim, que não Eu- Dynatrace? eu- Desculpa, mas eu não entendi a pergunta. Repete, por favor. Usando uma ferramenta open source, tipo Prometheus, Grafana, o Lock, aquele stack deles que é open Aham. source, é possível, ou qual é o nível de esforço Para operacional para substituir o ter, Dynatrace? não para substituir, para ter algo idêntico ao Dynatrace. Vi muita simplicidade aqui ao criar dashboards, a trace, né? Aero Sim. trace. Uhum. Utilizando o OpenTelemetry, o Prometheus, o próprio Grafana, você consegue fazer muita coisa que o Dynatrace faz, mas você não vai ter, por exemplo, um Synthetic, né? Você precisaria usar um Selenium, e depois você teria muito trabalho para integrar isso tudo e colocar tudo dentro do mesmo dashboard. E uma outra coisa que você não vai ter é o AI da Dynatrace, que é a Davis. Quando a gente entra aqui, por exemplo, dentro do problema, nesse caso aqui, a gente tem muito Quem é pouco Davis? documento. Quem é A gente tem Davis? o Davis é a AI da Dana Tracy, né? A AI da Dana, a Ok. Davis é uma moça. Aqui, ó. A Esse nosso Davis. cientista aqui Ok. pequenininho, ó, ele analisou 296 entidades monitoradas para dar esse. No caso, aqui não teve root case, que foi só um sintético. Mas imagine isso daqui num ambiente onde o cliente tem vários clusters, tem componentes em várias clouds. O Davis ele vai analisar tudo. Tá? A gente está caminhando com o chat GPT, por exemplo. Claro que no futuro a gente poderia realmente substituir o Davis e fazer tudo via Grafana, tudo via open source, por exemplo. Exigiria um esforço tremendo, mas é doable, dá para fazer sim. Agora eu vejo os É, dois meio que coexistindo, né? Você pode ter o Grafana monitorando algum outro componente que você não queira instrumentar dentro do Dynatrace, você pode integrar os dois. O Dynatrace tem uma série de APIs, várias APIs onde você pode utilizar para tanto consumir dado quanto para fornecer dado, né? Então, o Dynatrace também tem muita API onde você... Eu tenho mesmo, no ambiente onde eu trabalho, eu tenho, além do Dynatrace, eu tenho um dashboard do Grafana, onde eu coleto dados do Dynatrace, que eu não conseguiria fazer de forma nativa no Dynatrace, e eu jogo para o Grafana, que é onde eu tenho mais liberdade. Até porque o Dynatrace ele tem limitação de quantidade de dados que ele captura por data, né? Ele, 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 ele não guarda tudo na mesma granularidade, a depender que os dias vão passando, né? Então, eu faço uso desse API e do Grafana justamente para eu ter essa maior liberdade com esses dados. Então, não pense em substituir, mas pense em coexistir, né? Um grupo de ferramentas ajudando o outro. outra integração. Ok. A nível de infraestrutura, como tá, ele também monitora, certo? Cloud, Sim, monitora vSphere. todas as clouds, né? O Azure, a AWS, Google, a integração nativa, tá? Com essas três. Com as outras também, você viu, a gente tem um componente aqui da IBM Cloud sendo monitorado, porque a gente tem um serviço que está chamando um outro que esse serviço já está monitorado. Então, não é porque ele não está escrito na documentação que ele não suporta IBM Cloud que ele não vai monitorar. Nesse caso aqui, a gente viu que ele acabou monitorando um componente específico lá, sem instrumentar, né, a IBM Cloud em si. O vSphere também, tipo private, on-prem cloud, private cloud, VMware também suporta, certo? Também, VMware, sim. Se não me engano, tem um. Inclusive, a VMware, aqui, ó, tem um menu dedicado só para ele, né? Aqui no texto, deixa eu abrir o ambiente de demo para vocês. Ele tem esses ambientes de demo onde eles setam tudo. Deixa eu abrir o VMware só para vocês verem a carinha dele aqui. VMware. Aqui tem um, por exemplo. Você instrumenta o SX host, né?
Aí você tem um cluster com 2 SX hosts e aqui nós temos a quantidade de VM. Aí você pode ou não instrumentar cada VM de forma individual com o OneAgent. Aí você tem mais insights sobre Sites, ok. aquelas máquinas. Então, aqui nós temos todas as máquinas aqui utilizando, ó, o nível de consumo de cada um deles. E aqui são os 2 SX, que é o que a gente instrumenta de fato com o Dynatrace. Aí fica o critério, né, se você quer instrumentar cada máquina de forma individual ou deixar com o próprio VMware, que aí você salva a licença, na verdade. Né? Você não precisa gastar host unit instrumentando cada host individual. Nesse caso aqui, o Dynatrace está instrumentando individualmente. Aí você tem informação de qual VMware está, é bem bacana. Boa, boa, boa. Outra coisa, acho que não vi, ou passou me percebido, foi... Eu vi traces, ok? Vi traces, Aham. vi, vimos as métricas, os logs em si, tem algum data Tem. store, tem algum... No nosso caso, eu mostrei porque eu realmente não estou com um ambiente grande para poder fazer monitoração de Está log, né? mostrando Só os eventos do Kubernetes, mas os eventos do Kubernetes, eles viram também logs aqui. E agora o Dynatrace está com esse produto novo, que eles chamaram de Grail, não é bem um produto, né? Mas eles melhoraram muito a parte de logs dele. Então, está quase igual um Splunk. A gente pode trocar aqui para Advanced Mode, aí você pode fazer umas queries bem malucas aqui agora. E esses dados estão guardados com a quantidade enorme agora e por muito mais tempo. E o acesso a esses dados é de forma muito mais rápida do que era feito antes. Né? Então, eu ainda estou estudando esse Grail, é uma coisa muito nova, ele foi anunciado no final do ano passado. Tá? Nem todo ambiente tem o Grail ainda, eu não estou com acesso ainda livre ao Grail, mas eu já comecei, já tenho um treinamento aqui dentro do University específico para Grail, que eu fiz, inclusive, esses dias. Daqui, ó, Dynatrace Query Language. Ele te mostra alguns use cases de como criar as queries. Também é uma query prioritária da própria Dynatrace, não é nada parecido com o que você... É parecido, mas não é nada que você possa herdar de outras ferramentas. Tá? Não é um SQL, não é um Splunk, não sei se o Splunk tem um nome específico, mas aqui para o Dynatrace ele tem o dele mesmo. Mas tem treinamento, tem recomendação. Então, para log, eles melhoraram muito, viu, Manuel? Muito, muito, muito. ok. Bom, eu estou satisfeito, ok. Eu lembro de vemos synthetic monitoring e surgiu uma dúvida. Eu já li sobre, quando li sobre o synthetic monitoring, também li sobre o client-side monitoring. Vi aí a fazer tema do, acho que instrumentaste um browser, né? Acho que foi isso. Isso. Nós fizemos dois, na verdade. Né? Fizemos o browser e fizemos o Certo, HTTP. Então, eu certo. fiz Foi e até browser. quis comparar a diferença do, né, quando você deve utilizar o browser, quando você deve utilizar o HTTP. O HTTP você pode fazer coisas simples, como um get apenas, ou pode até mesmo se aprofundar, fazer um get, um post, pegar na próxima request qual o resultado daquele post. Dá para brincar muito com o Synthetic, tá? Dá para brincar muito. E o browser é aquele mais simplório, né? Onde você vai navegando, simulando o usuário, clicando nos itens, preenchendo formulários. Então, dá para fazer isso tudo também. A minha dúvida era mais no sentido do o Dynatrace em si tem o que se chamam do client-side monitoring, né? Em client-side, você diz em que sentido? Ah, tá, cara. É isso que a gente acabou de fazer, né? Navegando aqui dentro da Certo. aplicação. Uhum. E ele mostrou a sua versão, né? A versão do seu browser especificamente, com a sua, levando em consideração a sua velocidade de internet. Então, Exato, exato. O seu browser, a versão do exato, a browser, versão do sistema operacional, exatamente, correto. Uhum. Uhum. corredor, isso, que Client-side. está aqui, ó, nesse Applications, a gente vem aqui no Analyze User Session, a gente vê todos os usuários e os usuários com base no perfil daquele usuário específico, né? Então, deixa eu olhar aqui esse exemplo, por exemplo. A gente consegue, inclusive, Manuel, eu não fiz aqui, mas é possível a gente, como se estivesse gravando a tela
do usuário, tá? Aqui em Session Replay, ele não vem habilitado com padrão, por questões de privacidade, mas você consegue habilitar isso dentro do Dynatrace. E além de você ver só o que ele fez, né, as ações aqui, você conseguiria ver realmente ele movimentando o mouse pela telinha dele, claro, vendo só aquela sua janela da aplicação. Ele não vai ver todo o browser, todo o desktop, mas vai ver só aquela seção específica. Então, com isso daqui, você consegue fazer troubleshoot, né? Pode ver se o cliente está clicando no lugar errado, ou se você posicionou o botão no lugar errado, tá? Então, Então, é esse tipo de modulação do depois count. dá para agrupar ou ter, sim, agrupar, termos uma espécie de métricas nesse sentido, de Sim, termos quantos, o latência do browser, por exemplo, do Chrome, essa porque eu consigo ver, ok, dá sim. Aqui em User ok, Session, nós dá temos um certo. negocinho chamado aqui, ó, User Session Uhum. Care, onde você pode trabalhar com que, ó, só quero ver o usuário com o Chrome, ou só quero ver o usuário com aquela versão do Chrome específica, saber se está tendo uma discrepância na versão, Ok, certo. tá? E também para fazer. E, inclusive, isso aqui é uma outra query que você precisa. Ele parece SQL, mas não é. Mas também tem documentação, e o Dynatrace tem essas diquinhas, né? Quando você começa a escrever alguma coisa, ele vai te falando, olha, você pode usar essas informações aqui. Ele vai te ajudando aqui. Parece, mas parece, parece não. É SQL, não é SQL? Tem o Select, tem From e tem Where. Tem from, tem where, e tem or, tem E tem mais um pouquinho de outras coisas, né? or É by, SQL, não deixa de ser um SQL. it's SQL, it's SQL. Yeah. Uh, sem palavras por mim, pelo menos para mim. Estou É, impressionado, gostei. Pena que não é free, né? Uh, é. Bom, como por é que 15 funciona? dias, Como é que funciona o 15 dias você pode rodar ele free. licença? A licença Ok. dele, cara, é bem É complicada. O Enterprise, padrão, ok? nós temos três tipos de licença. Nós temos o Host Unit, nós temos o Digital, tem o DEM e tem o DDU, tá? Que é o Davis Units. A gente tem aqui no Help, eu vou apelar aqui agora para o Help, porque a documentação é realmente um pouco complicada. Mas, a grosso modo, tá? Deixa eu abrir um dos hosts aqui. O Host Unit, que é a monitoração de infraestrutura em si, ele é cobrada com base na quantidade de memória que o seu servidor tem. Então, por exemplo, esse servidor ele tem 3 GB de memória. Ele vai consumir menos de um host unit. O Dynatrace ele trata um host unit a cada 16 GB de memória. E ele Ok. muda se você estiver utilizando o full stack, que é com monitoração de aplicação, ou infra only. Então, aqui na página da documentação, nós temos aqui o license, license, license management. Aqui tem as informações também do host unit. Eles mudaram isso daqui recentemente. A questão agora melhorando, inclusive, isso daqui para quando você tem um ambiente em cloud, por exemplo. Eles já estão se habituando a mudar isso. Mas deixa eu ver se tem um license consultation. Eu estou acertando a página, mas tem um lugar aqui onde você olha especificamente o quanto que ele gasta para cada host unit. Host unit. Pô, já foi melhor essa documentação deles. Aqui, host unit, está vendo? Quando está em full stack, ó, um host unit é 16 GB de memória. E quando ele está em infrastructure mode, ele é praticamente 4 vezes menos, 3 vezes menos, né? Aí, a partir de 16 GB, ele vai subindo, ele vai dobrando, tá vendo a quantidade? Ó. E quando você está em host infrastructure, a cada 64, você estopa lá, você fica sempre gastando um, independente da quantidade extra de memória que você tem. Então, esse é o padrão de host unit, mas tem mais outros tipos de licença, tá? Tem o DDU, que é a quantidade de métricas que ele está analisando, tem o DEM, que é justamente a parte de synthetic e esse client-side, né, que é o browser monitoring. Então, são 3 tipos básicos de licença. E tem uma outra também, que é para mainframe, que ele usa o MSSU. Então, é um pouquinho complicado mesmo, tá? Não é barato, mas você viu, é uma baita ferramenta.
Yeah. Aqui acho que ninguém tem como negar isso. É aquele caso, né, cara? Maravilha. Você vai gastar muito para ter essa ferramenta, mas você vai gastar muito menos para manter os usuários ativos fazendo outras coisas. Você Ativos. foi para instrumentar um cluster Kubernetes, né? Independente se for um cluster com um nó só, se tivesse 90 nós, seria o mesmo esforço. Só ia demorar um pouquinho mais para fazer o deploy em cada um dos agentes, mas o esforço é o mesmo. Então, você gasta um pouco mais no lado, mas acaba economizando um custo operacional. É o CAPEX e o OPEX, né? Cara, e o Mean Time to Detect. Quantas vezes entramos no War Room, cada um aí a vasculhar logs, uma pilha de logs à procura de erro HTTP, Ele já onde é viu que que já está a te parar fala. a transação. O problema, quando é detectado, ele já tem uma série de root case análises, né? Ele já te dá, olha, possíveis root cases. Então, ele já te salva muito tempo com isso daí. É, realmente. O preço, acho que justifica. Tanto que se formos para open source, é um trabalho danado para pôr aquilo a Exato. É um subir. custo operacional muito maior. É um custo operacional muito maior. É muito mesmo. Ai, Dani, do meu lado já eu não tenho mais perguntas. Eu que a audiência se tinha alguma pergunta. Eu estou grato e impressionado se eu pudesse comprar para a empresa trabalhar hoje mesmo já ligava aí para acionar, mas não tenho ações, não tenho esse poder. Olha que isto ia ajudar bastante, Vai, sim. bastante. Eu que agradeço tá, o convite mais uma vez. É um prazer participar aqui com vocês. E estou à disposição. Caso surja outro tema aí, se você quiser bater mais papo, só chamar. Ah, o seu rockstar da Dana Tracy Observability, né? Tem outro tema? Vamos lá, dá para a gente fazer um overview, né, do SRE em si, do que é o SRE, as práticas. Boa, boa, boa. Eu estou buscando muito do causa engineering, but yes, sim, vamos então marcar uma mais detalhada sobre SRE. Bacana, Manuel. Obrigadão, cara. Obrigado, Obrigado, pessoal, por pessoal. assistir. Thank you pela presença. Até a próxima. Thank you, Dani. Bye. Um abraço. Tchau.